diante da tua presença para te agradecer, para te louvar, para te exaltar nessa manhã, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que fazemos que te desagrada, meu Deus. Senhor, sabemos que nós somos falhos, mas nós queremos usar as nossas fraquezas e nos deixarmos disponíveis a Ti, para que o Teu poder venha a ser aperfeiçoado em nós. Senhor, nessa manhã, nós queremos pedir a Ti que o Senhor venha cuidar de nós em todas as áreas. Senhor, cuida da nossa vida emocional, cuida dos nossos sentimentos, cuida dos nossos pensamentos, cuida, Senhor, de todas as áreas das nossas vidas em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades. Senhor, transforma, Senhor, os nossos impulsos, que nós não venhamos viver, Senhor, na medida daquilo que pensamos e vemos, mas que nós venhamos, Senhor, viver conforme a Tua palavra nos diz. Senhor, nos ensina a experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável, debaixo do Teu propósito. Senhor, que a Tua voz, o Teu poder, venha ser aperfeiçoado em nós. Transforma o nosso caráter, transforma, Senhor, os nossos impulsos, transforma, Senhor, tudo aquilo que há em nós que ainda não foi transformado. E que nessa manhã o Teu Espírito Santo venha entrar dentro de nós e que nós venhamos sentir a Tua presença nessa manhã, cuidando, Senhor, das nossas vidas, cuidando da nossa família, cuidando, Senhor, de tudo aquilo que é nosso, que foi o Senhor que nos deu. Senhor, colocamos toda a nossa vida em Tuas mãos, colocamos a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos, colocamos os nossos planos, os nossos trabalhos, os nossos sonhos nas Tuas mãos. A Tua palavra nos diz, Senhor, para nós consagrarmos todos os nossos sonhos e planos em Tuas mãos, que nós seremos bem-sucedidos. E é nisso que nós acreditamos. Nós entregamos a Ti tudo aquilo que planejamos, para que a Tua bênção venha e se repouse nas nossas vidas em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos esse culto aberto para a Tua honra e para a Tua glória. E receba, Senhor, a adoração, receba a nossa voz, os nossos louvores de adoração ao Teu santo nome. E que a Tua presença venha. Usa a pastora na palavra, que haja, Senhor, uma palavra de destino para nossas vidas, e que a Tua palavra venha trazer um impacto, Senhor, profundo em nossas almas, para que nós venhamos ser conectados em Ti, em nome de Jesus. É o que nós, Senhor, te oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom e poderoso em todo o tempo. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma semana de bênção, de luta, mas que Ele não nos abandonou, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços
Quando o irmão, o amigo, manda uma mensagem, fala com você, mas nada do que você ouve de externo resolve. Porque é só o Espírito Santo que sonda o teu coração. E é nos braços dele que nós devemos estar seguros. Aleluia. Obrigada, Jesus. Ao Santo de Deus. Obrigado. Brasil, polícia, passar. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. De novo. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, filhos. Como é bom sabermos que temos para onde correr. Temos momentos difíceis. Nós temos com quem contar. E é alguém que não nos abandona. A gente pode estar errado, a gente pode estar da forma que estiver. O Senhor fala, vem, eu te amo, eu sou o seu pai, eu vou cuidar de você. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, mesmo nós sendo falhos, mesmo não merecendo o seu amor, o Senhor está conosco. Obrigada, Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença nessa manhã, Pai. Obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Nada. Declare para o Senhor que Ele é o seu respirar, que Ele é tudo na sua vida, que sem Ele não somos nada, sem a misericórdia dEle não somos nada. Aleluia. Espírito,
perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada, nada eu perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu convido vocês a respirar bem fundo, Senhor. Puxa todo o ar à sua volta, puxa para dentro. Esse é o fôlego de vida. Isso foi a forma que Deus colocou para que você estivesse aqui em pé. Esse é o fôlego de vida que Deus soprou nas suas narinas quando você nasceu. Esse é o fôlego de vida que Deus sopra em você todos os dias e te mantém vivo. Aleluia, Ele é o pão da vida. Ele é o que move dentro de nós. Ele é tudo. Essa é a palavra que resume Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é isso, Ele é aquilo, cara. Ele é tudo. O ar é tudo. Sem o ar a gente não vive. Você pode ficar sem comer, você pode ficar sem beber, você pode ficar sem tomar banho, sem se vestir, mas sem respirar você não vive. Ele é o fôlego da vida. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Convido vocês essa manhã a declarar o nome de Jesus. O nome sobre todo nome. O nome que tem todo o poder. Aleluia, Deus. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Esse é o nome que salva, esse é o nome que muda a sua vida, esse é o nome que
presença, vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o nome de A paz do Senhor a todos. Eu vou só desligar aqui rapidinho. Pronto. Esse barulho que fica aqui. Bom, hoje eu vou trazer uma palavra, um livro que eu gosto muito. Ele é um livro curtinho, mas que eu sei que é muito poderoso, porque ele fala muito ao nosso coração. Livro de Ruth. Abre aí. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Se eu pudesse dar um nome para essa palavra, eu daria como uma pergunta: como está o cenário ao seu redor? Quero que você pense aí, antes da gente começar essa palavra. Se hoje você pudesse fazer uma avaliação da sua vida, como está a sua vida hoje? De uma maneira geral, em todos os aspectos, físicos, emocionais, espirituais, sua família, como que está? Você está satisfeito com a sua vida hoje? Você está satisfeito com a sua família? Você está satisfeito com o seu emprego? Pense aí e vamos refletir juntas com essa palavra. Vamos lá. Livro de Ruth, ele fica entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então a gente percebe aqui que o livro começa contando a história de Ruth, contando a história da família dela. Eles eram judeus, eram descendentes da tribo de Judá, eram de Belém. E onde eles viviam, eles estavam passando por fome. A cidade inteira estava passando por um período de escassez. E aí, como eles estavam passando muita fome naquele local, que eles viraram imigrantes. Eles foram migrar para outro lugar, para que eles pudessem ir atrás de comida, para que não perecessem, não morressem de fome. E era uma família ali pequena, se a gente for levar em consideração também das famílias judias, era uma família pequena, um casal e 2 filhos homens. A
aparentemente, o que a gente percebe? Que essa família, ela vivia com uma união, porque os dois filhos saem seguindo a decisão dos seus pais. Eles resolvem acompanhar os seus pais. Então era uma família unida, uma família dentro ali dos princípios da lei judaica. Vamos continuar para ver o que vai acontecer com essa família. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Olha só, a gente já tem aqui no comecinho aí do destrinchar da história dessa mulher, uma situação complicada, uma situação de luto, uma situação de viuvez. O marido dela morreu e ela fica sozinha com seus 2 filhos. Pense aí, né, a situação. Você que é casado, né, casada, você que é mulher, pensa aí, você planeja toda a sua vida. Talvez Noemi, ela sonhou, desejou ter uma família, ter um casamento, e ela teve os 2 filhos, foi agraciada por Deus com esses 2 filhos. E aí, em algum momento, eles começaram a passar por problemas, começaram a passar por escassez, a vida financeira não estava boa, e eles começaram a viver uma crise. O marido decide fugir dessa crise, ir atrás de uma oportunidade melhor. E quando eles vão atrás dessa oportunidade melhor, ele morre. Olha que coisa doida, né? Vamos pensar aí a situação de Noemi. Vamos ser honestos. Porque às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente olha esses personagens bíblicos como heróis. Porque eles nos inspiram a ter fé. Eles nos inspiram a ter força, né? A ter confiança, a ter esperança, a acreditar que Deus vai agir. Só que a gente está lendo uma história de uma mulher que, como o pessoal, né, mais novo diz, é tombo atrás de tombo. Toda situação que parece que vai se resolver acaba trazendo um problema. E aí vamos começar a pensar nessa mulher. Eu sei que o livro, né, é sobre Ruth e começa falando de Noemi, mas vamos pensar um pouquinho aí em Noemi. Como essa mulher é a famosa guerreira, né, que o mundo diz. Ela trava ali as suas batalhas, ela trava ali as suas dores, e ela continua, ela não perde o foco, ela continua andando. Na cultura judaica, uma viúva, ela é amparada pelo Estado. Então, a mulher, quando ela casa e ela se torna uma viúva, ela é amparada pelo Estado, até que ela consiga sustentar os órfãos, né? Tá ali na palavra de Deus, né? Os dízimos e as ofertas tinham que auxiliar as viúvas e os órfãos. Era para isso que as pessoas dividiam, né? Compartilhavam, comungavam ali, né? Só que aí tem um problema. Os filhos de Noemi já estão na fase adulta. Eles não são crianças. Então ela não teria esse auxílio. Ela não teria esse Bolsa Família aí da viuvez, né? Esse Bolsa Viuvez. Eles já eram adultos, eles já podiam se bancar e cuidar da própria mãe. Então a situação dela é muito mais sensível, é muito mais perigosa em relação a tudo que ela vive. Vamos ver aí o versículo 4. Os quais, falando dos 2 filhos, tomaram para si mulheres moabitas. Vamos parar aqui um pouquinho nessa parte, primeiro parteado do versículo 4. Lembra que eles eram judeus da tribo de Judá? Eles eram lá de Belém de Judá, ou seja, eles eram judeus. Os moabitas, eles não eram judeus. Eles eram de povos estrangeiros. Ou seja, eles eram de povos pagãos. Eles não acreditavam no mesmo Deus dos judeus. É como se hoje, trazendo para a nossa realidade, eles casassem com mulheres que não são cristãs. E que não basta ser cristã. Porque às vezes a pessoa, né, não vai para a igreja, mas tem lá a sua fé, acredita em Deus e tudo mais, já teve experiências e tal. No caso delas, não. Elas acreditavam em outros deuses. Então eles vão casar com mulheres de outras religiões.
passando fome. Aí meu marido me tira da minha terra, me leva para uma terra estrangeira. Ele morre, me torna viúva, só me sobram os meus 2 filhos. E os meus 2 filhos casam com mulheres de outros povos, de outra fé, de outra religião. E a mulher, na cultura judaica, ela tem um papel muito importante. A gente já trouxe isso no estudo de terça, a gente já trouxe isso em palavras. Que a mulher na cultura judaica, ela é responsável por trazer a fé, a cultura, os costumes, os ensinamentos da religião e da cultura para os filhos. E além disso, ela é responsável por gerar a descendência. Tanto que os judeus acreditam que se um homem judeu casa com uma mulher que não é judia, os filhos não são judeus. Se o contrário acontecer, ok. Se a mulher é judia e casa com um homem que não é judeu, os filhos vão ser considerados pela comunidade judaica. Por quê? Eles acreditam que a descendência está relacionada ao útero, que a promessa está ali no útero. Lembra lá de Abraão e Sara? Né? A descendência de Abraão, ela vem através de Sara, mesmo ele tendo um filho com Agar. Então é interessante a gente perceber que essa história, ela continua trazendo aí alguns problemas, algumas preocupações para Noemi. Imagina aí a cabeça dela, né, como uma mulher que sabe dos costumes, porque ela, como mãe, ela teve que ensinar os costumes para as noras. Ela tinha que ensinar. E ali ela recebe 2 noras que não sabem de nada, que não tem base nenhuma de fé, da mesma fé que ela compartilha. Olha só, vamos voltar lá no versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então vamos pensar, nesses 10 anos, Noemi, ela foi muito sábia, porque ela foi ministrando na vida dessas mulheres. Ela foi desenhando ali a história dela com essas mulheres, compartilhando da fé dela. E eu acredito muito que o exemplo, as atitudes falam muito mais que palavras. Então Noemi, com toda essa experiência de percas, de frustrações, de problemas, de dores, né, de sofrimento, foi ensinando as noras. Então ela abraçou ali as 2 noras como filhas e foi ensinando tudo para elas, inclusive sobre o Deus que Noemi servia. Versículo 5: quando tudo parece que está estabelecido, feliz nessa família, agora vai. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Não foi. Agora vai? Não vai, vai piorar. Sabe aquela história? Sempre pode piorar um pouquinho mais? É a história de nada tão ruim que não possa piorar. Exatamente, nada tão ruim que não possa piorar. É o que aconteceu com Noemi. Quando ela achou que ali ela ia descansar na velhice dela, né? Acompanhar o casamento dos filhos, ver os netos crescer. Não. Os 2, não foi um, os 2 filhos morrem. E é muito engraçado, eu não sei se na sua Bíblia está assim, na minha está. O desamparada, ele está em uma letra diferente, uma formatação diferente. É como se o escritor quisesse frisar e desamparada. Ou seja, ela não tem ninguém, ela não tem por onde correr. Gente, vamos parar para pensar. Hoje, se um exemplo, né? Tá repreendido em nome de Jesus, mas se eu vivesse ali com a minha sogra e o meu esposo morresse e ela não trabalhasse, eu também não, qual seria o correto? Vamos lá, vamos trabalhar, né? Levanta ali, sacode a poeira e não dá a volta por cima. Hoje é normal, hoje é comum, as mulheres trabalham e tudo mais. Então, não seria de certa forma um desamparo. As pessoas ali da família auxiliariam até ela arrumar um emprego, depois vida que segue. Só que nessa época as mulheres não trabalhavam. Então esse desamparada está falando
falando do amparo, tanto emocional, porque ela perdeu os 2 filhos, que eram ali as raízes dela, era tudo que ligava ela. Ops, verdade. Batendo no irmão aqui. Eles eram tudo que ligavam ela ao passado dela, as raízes dela, a fé, a cultura, a família. E eram os filhos dela, eram quem sustentavam ela. Então, esse desamparada está numa ordem emocional, espiritual, cultural, financeira, tudo. Essa mulher está sem nada, sem ninguém. Vamos pensar se Noemi fosse uma sogra chata, né? Fosse uma mulher ali que brigasse com as noras e tal. Na hora que o Senhor morreu, ela fala: sair, liberdade cantora, eu vou sair e deixar essa mulher pra lá. Que bom, é sozinha. Mas acontece algo muito incrível. Olha só, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor Deus, tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Vocês percebem que essa mulher, ela não abaixa a guarda? Ela não desiste. Parece um jogo de videogame. Vem uma fase difícil, ela supera. E vem outra mais difícil, ela supera. Vem outra... E ela não para, ela não desiste. Porque ali, ela estava fundamentada numa fé de que o Senhor ia sustentar, ia alimentar, ia amparar. Então ela não para. E o engraçado que aqui, quando ela fica sabendo que o Senhor estava dando pão a quem tinha fome, ela, opa, é aí que eu vou, porque eu sigo esse Deus. Ela sabia em quem ela acreditava, ela sabia em quem ela podia confiar. Então, quando ela vai atrás disso, é como se ela estivesse indo atrás de uma promessa. Eu não vou morrer de fome. Eu não vou ficar desamparada. Eu não vou ficar míngua. Eu não vou desistir. Eu vou atrás daquilo que me alimenta. Que no caso dela aqui é o Senhor. Era Deus. Olha só que incrível. Versículo 7. Por isso, saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. As meninas ficaram ali com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Então elas estão voltando para o lugar de origem. Elas estão voltando ali para o lugar onde inicialmente a família de Noemi saiu. Versículo 8. E aqui é a chave da história dessas 3 mulheres. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós os achas com os falecidos e comigo. Chegou um momento que eu acho que Noemi começou a pensar: é uma responsabilidade muito grande ficar com essas 2 meninas. Porque elas são novas, elas podem reconstruir a vida delas. Eu já sou mais velha, não posso, né? Não quero também casar com outra pessoa e tudo mais. Então é uma responsabilidade muito grande. E olha que incrível o respeito que Noemi tem na religião dessas meninas que elas tinham. Porque enquanto elas ficaram casadas com os filhos de Noemi, Noemi ensinou tudo aquilo da cultura e tudo mais, como os costumes diziam. Só que quando os meninos morrem, quando os filhos de Noemi morrem, ela dá a oportunidade das meninas voltarem para a fé que tinham. Da mesma forma que Noemi está voltando para ajudar, para as raízes dela e tudo mais, porque sabia que ali ela seria alimentada, que as pessoas conheciam. Ela dá essa oportunidade às meninas. É como se ela falasse assim: olha, eu não quero que vocês fiquem obrigadas, que vocês continuem acreditando no Deus dos meus filhos. Podem seguir o caminho de vocês. Voltem ao momento em que vocês conheceram meus filhos. Voltem para a vida que vocês tinham antes.
ela dá a oportunidade das meninas voltarem também. Isso é de um respeito incrível. O que essa mulher nos ensina em relação à tolerância religiosa, de você respeitar e tolerar outras religiões. Ontem foi o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Eu tinha lido já tinha preparado essa palavra no começo da semana, mas eu falei, nossa, bateu. Porque essa mulher é muito tolerante a outra religião. Porque ela dá a oportunidade das meninas, elas falam, olha, pode voltar, sigam os costumes de vocês, podem acreditar nos deuses de vocês, eu respeito vocês, obrigado a tudo que vocês fizeram pelos meus filhos, porque ela deixa claro aqui, olha, e o Senhor use convosco de benevolência, ou seja, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram bons com os meus filhos. Ela está abençoando ali as novas. Ela está dizendo, olha, eu sou grata ao tempo que vocês foram bons com os meus filhos, mas vocês não precisam mais, não se sintam mais obrigadas a representarem um papel que não cabe mais a vocês. Olha que mulher incrível. Versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. Gente, vamos ser honestos. Se essa mulher fosse uma mulher ruim, essas meninas iam chorar? Quando ela falasse vai? Não iam. A Bíblia é incrível, assim, como Deus é sábio, porque Ele deixa declarado para a gente a postura que a gente tem que ter na ausência daqueles que têm poder. Você quer conhecer uma pessoa? Tem um ditado no mundo que fala assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Eu não concordo. Não concordo. Você quer conhecer uma pessoa? Observe como ela trata uma pessoa que não vai dar nada para ela. Observa como ela trata o porteiro, observa como ela trata o motorista do ônibus, observa como ela trata o funcionário, observa como ela trata o médico, observa como ela trata o morador de rua, observa. É aí que você tem que observar. Porque quando você tem poder, quando tudo está bem, quando você está com dinheiro, você está feliz. Você está confortável. Então, óbvio que você vai tratar as pessoas bem. Agora, quando você não tem nada, e aquela pessoa que está com você também não tem nada, ela não tem nada para te oferecer, como você trata ela? Você trata ela igual ao seu patrão? Você trata ela igual àquela pessoa que pode te dar coisas? Porque, infelizmente, isso é do ser humano. As pessoas tendem a bajular, a tratar melhor as pessoas que podem te dar coisas. Então, aqui, Noemi, ela está dando um exemplo para a gente. Ela está tratando bem duas meninas que não pode dar nada para ela. Está abençoando, está liberando a bênção, está direcionando, está ajudando. E ela sabe que ali as meninas não têm nada para dar para ela. E as meninas também sabem. E ali elas se abraçam e começam a chorar. Talvez ali naquele momento, passou na cabeça dessas três mulheres tudo que elas poderiam ter vivido e não viveram. Talvez ali o choro delas seja um choro de solidão, de se ver sozinhas. Talvez você tenha esse momento hoje na sua vida. Talvez em alguns momentos lá, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você se vê sozinho. Não em relação à família, mas em relação aos sonhos. Já sonhou sozinho? É a coisa mais difícil do mundo. Você tem um sonho sozinho. Ninguém sonha junto com você. Você compartilha com seus sonhos, as pessoas aqui, mas será? Mas será? Não tem nada a ver. Isso daí, ó, você tá viajando. Isso daí, ó, para e pensa, não tem nada a ver. Às vezes, nós estamos ali como Noemi, sozinhos nos nossos planos e nos nossos sonhos. Talvez ali na sua casa, você é o único que ora. Talvez ali no meio dos seus amigos, você é o único que tem fé.
Talvez você é a Noemi dos seus amigos, talvez você é a Noemi do seu emprego. E ali naquele momento, quando elas choram, elas estão compartilhando dessa solidão, de todos esses problemas que elas viveram. Porque só quem passou pelo que você passou sabe o tamanho da sua dor. É muito fácil a gente virar e falar: ai, eu sinto muito. Sente mesmo? Ore por mim, irmão. Ah, não, pode deixar, eu vou orar. Vai orar mesmo? É isso que a gente tem que pensar. Deus hoje Ele está nos convidando para que a gente se aperfeiçoe nesse caráter de cristão. Porque esse é o nosso intuito como cristão. Nos aperfeiçoar. Melhorar a cada dia. Sabe aquela atitude que a gente tinha, que a gente explodia? A gente não pode explodir mais. Sabe aquela atitude que a gente tinha de criticar? A gente não pode criticar mais. Sabe? E isso eu estou falando aqui para mim também. Eu tenho um monte de coisa para melhorar, eu tenho um monte de coisa para aperfeiçoar, eu tenho um monte de coisa para mudar, para arrancar da minha alma, que eu não consigo sozinha. Mas que através do Espírito Santo de Deus, Ele vai me aperfeiçoando cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Ontem aconteceu uma situação muito engraçada. Nós somos convidados para o aniversário de um casal da igreja, da Larissa, né? Vocês também foram depois. E foi, assim, muito incrível, porque a Larissa é a terceira filha, né? A filha mais nova de um casal. E a gente começou a conversar com o pai dela, e ele falando que ele está casado há 36 anos. Gente, eu tenho 38 anos. Estava falando com o pastor, eu falei: gente, eles têm quase a minha idade de casamento. É literalmente uma vida com a pessoa. Ele falando que quando ele conheceu a esposa dele, ela tinha 14 anos. Ou seja, ela está mais tempo com ele do que sem ele. Olha que maluco isso. E aí eles falando lindo assim, né? Os filhos, as noras, o genro ali, tudo, sabe, bonitinho ali, todo mundo junto e tal. E ele falando que agora ele vê aquilo e ele se sente realizado. Porque ele literalmente cumpriu com o propósito da vida dele. Teve os filhos ali, já está todo mundo encaminhado, todo mundo bem, todo mundo feliz. E é isso. E aí, eu já sabia que eu ia ministrar hoje, eu comecei a comparar, né? Falei: olha que incrível isso, né? Como Deus traz essas experiências pra gente. Que alegria essa família teve. Tudo isso certinho, ali bonitinho. Só que aí a gente vem para a história de Noemi. Sabe o que é mais louco? O primeiro versículo do livro de Ruth. Vou ler novamente para vocês. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Se os juízes, vamos pensar, o juiz, o papel do juiz é fazer justiça. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra. Se houve fome na terra, esse povo estava dando certo? Não. Tanto que o marido de Noemi, ele sai daquela terra. A Bíblia não deixa claro o motivo dele ter saído dali, mas talvez era porque ele percebeu o erro daquele povo. E às vezes a gente tem que se retirar de alguns lugares para que a gente consiga receber o que é certo de Deus. Vamos voltar lá para Abraão. Abraão só foi abençoado com uma promessa quando saiu da terra dele. Às vezes, nós temos que nos retirar de situações, de emoções, de locais de dor que a gente se coloca para que a gente possa viver a promessa de Deus. Olha só, vamos lá. Versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Então as duas ali, no primeiro momento, falaram: não, Noemi, a gente não vai deixar você sozinha. A gente vai voltar com você e com seu povo. Fica tranquilo, você não está sozinha
estamos juntos? Eu peguei câncer desse tamo junto. Peguei trauma. Eu peguei trauma do tamo junto, gente. Porque o tamo junto é muito fácil de ser falado. Quando eu falo pra Karen, cara, tamo junto aqui, ó. Tamo junto. Precisar, tamo junto, hein? Parceira. Aí vem o problema. Aí, olha, eu vou orar por você e, ó, confia. Vem outro problema. Ai, gente, mas será que a cara tá certa? Porque assim, né? Deus, ele abençoa o povo dele. A gente já começa a julgar. O ser humano, ele é assim. E nós devemos mudar essa natureza humana. Nós devemos nos aperfeiçoar. E aí, no primeiro momento, elas falam, estamos juntos, né, amigo? Só que aí, vem o versículo 11. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Porque na lei, que dizia a lei judaica? Se o irmão morre, o outro irmão pode casar com a cunhada para gerar descendentes. A cara da Agatha, ela fez assim. Tipo, oi. Exato. Olha que loucura, né? Misericórdia. Que absurdo. Por quê? Aquele povo, ele estava muito mais focado na descendência, em estender ali aquela geração sobre a terra. Então eles tinham essas leis meio doidas aí. Então o que ela fala? Ela fala assim, gente, eu não tenho mais filhos. Não tenho filhos mais novos para eles crescerem e casarem com as cunhadas. Então vocês vão morrer solteira que nem eu, vão morrer viúva que nem eu. Olha só, versículo 12. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomares marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Aqui ela vai explicar essa lei. Ela vai falar, olha, não tenho filhos mais novos, então não existe a possibilidade de vocês casarem com os cunhados, mesmo se eu casasse com outro homem, porque a lei autorizava ela isso. Essas 3 mulheres eram autorizadas pela lei. Por quê? Não tinham irmãos mais novos para casar com elas e elas eram viúvas, então elas podiam casar novamente. Só que o que Noemi fala? Mesmo se eu case agora, que não é minha vontade, não é o meu desejo, mesmo se eu casar agora, demora um tempo para engravidar, ter filho, criar, crescer, vocês vão ser muito velhas. Vocês vão perder toda a juventude de vocês esperando por algo que talvez não aconteça. Então, vai na bênção. E aí, no final, ela fala, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Aqui Noemi começa a se abalar. Ela começa a pensar. Ou talvez, gente, ela já pensava isso sempre, só que ela guardava para si. Sabe aquilo de você pensar, ai Deus, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não sei, porque não é possível, as coisas não estão caminhando, as coisas não estão desenrolando, as coisas não estão dando certo, então o problema sou eu, Deus. A gente tem esses momentos com Deus. Não sei você, eu tenho. Às vezes eu tenho, Deus, se eu estiver errada, me mostra com letras garrafais, né, flechas luminosas ali, porque às vezes eu não percebo. E aí ela tem esse momento, ela fala, olha, que a mão de Deus caiu sobre mim, ou seja, a mão de Deus pesou sobre mim. Está acontecendo uma sequência de coisas erradas na minha vida, que eu estou começando a achar que o problema sou eu. E aí ela dá uma ali nas meninas. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Orfa ali chorou, tal, se lamentou, mas não vai ter como, mas menino, estamos juntos? Eu estou junto até certo ponto. Então ela foi, beijou a sogra, então sogrinha, beijo, tchau, me liga, te mando um zap. Foi mais ou menos isso. Só que Ruth, ela se apegou mais.
Porque talvez ali naquele momento a Ruth pensou: meu Deus, eu não posso deixar essa mulher aqui. O que vai ser dela? E olha que incrível. Versículo 15. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Lembra lá da tolerância? Ela realmente era uma mulher tolerante. Ela respeitava a fé dessas meninas, mesmo não sendo a fé dela. Então ela estava dando ali a oportunidade dessas meninas voltarem a ser o que elas tinham deixado de ser um dia. Volta tu também após tua cunhada. Então ela está falando: Ruth, órfã já foi. Vai, mulher, aproveita, vai viver a tua vida. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e te deixei de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nossa, até me arrepiei. Gente, olha que incrível. Por que Ruth não queria seguir? Porque ela tinha aceitado Deus de Noemi. Ela tinha tido encontro com esse Deus. Mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos problemas, ela fala: eu não quero mais a vida que eu tinha antes. É essa vida que eu quero. É esse Deus que eu quero servir. Mesmo em meio aos problemas, mesmo Ele pesando a mão em você. É isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. E ali naquele momento, elas firmam uma aliança. Onde quer que morreres, morrereis eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, olha que lindo. Não parece aqueles votos de casamento? Na saúde, na doença, né? Não parece? Ali ela está dizendo que, ó, aconteça o que acontecer, o seu povo agora é meu povo. O que ela está dizendo? Toda a herança cultural que eu tinha, eu renego. Agora eu quero ter a sua. O teu Deus será o meu Deus. Todas as vezes que eu adorei, se adorei outro Deus, eu me lembro. Agora é o seu Deus que eu quero adorar. Exatamente, eu não quero nem saber. É isso que eu quero para a minha vida. Por quê? Porque Noemi realmente conseguiu projetar a fé na vida de Ruth. Ela alimentou Ruth de uma forma, espiritualmente falando, e com exemplo ali de perseverança, de fé, que fez com que elas acreditassem. Deixa eu pegar aqui que acabou a bateria, gente. Que elas acreditassem que realmente o Deus dela era certo. Então ela fala: é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou seguir. Versículo 18. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Versículo 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Que eles lembravam que ela tinha saído de lá. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando: meu Deus do céu, eu acho que elas tinham chegado em frangalhos. Porque a forma que a Bíblia deixa claro, não é esta Noemi, está frisando não é. Está dizendo o quê? É a condição que ela está. Ela realmente não é aquela mulher, mas naquele momento ela está aquela mulher. Esse momento que você está vivendo, que você pensou aí no começo da palavra, lembra que eu te perguntei como está a sua vida? Está tudo ok? E aí automaticamente você pensou: ah, pastora, se eu te contar uma história triste. Isso daí não é você. Está você, mas não é você. Esse problema que você está enfrentando hoje não é você. É uma fase da sua vida. É um ciclo que está se encerrando. Não é toda a sua vida. Deus está usando a vida de Noemi hoje aqui para te falar que essa fase que você está vivendo, ela tem um tempo para acabar. E ela
manter forte. Você precisa se manter com fé. E quando eu falo forte, não é ali, nossa, inabalável, não. Você pode se abalar sim, mas crer que Deus está com você e Ele está usando essa situação para te aperfeiçoar e te melhorar. Existem situações na nossa vida que acontecem para nos chacoalhar e nos voltar para o foco. Deus, Ele se importa tanto com você que Ele permite que isso aconteça para que você volte para o foco. E às vezes não é foco espiritual, não. É foco ali no propósito de Deus. Deus tinha um propósito para a sua vida. E às vezes você foi viver o sonho de outras pessoas e esqueceu de viver o sonho de Deus para você. Então, volta para o foco. Esse não é você. Esse está você. Mas a sua realidade vai ser mudada. Olhem só o versículo 20. Porém ela, Noemi, lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi, quando ela chega na terra dela, eu percebo que ela desaba. Sabe toda aquela fortaleza da terra estrangeira? Sabe quando você é criança, que você está brincando e aí você cai? Você vai descer uma rua, uma bicicleta. Aí você cai. Aí todo mundo olha, caiu, tá? Aí você levanta, nem doeu. Aí quando você chega em casa, é isso. Noemi está vivendo isso. Quando ela chega na terra dela, ela se entrega. Talvez ali, porque ela, no acalento ali dos seus, conterrâneos ali, ela demonstrou as fragilidades dela. Ela sabia quem ela era antes e ela sabia que eles também sabiam. Então ela se entrega. Ela fala: olha, gente, é isso mesmo, vocês nem me chamem mais de Noemi, me chama de Mara, porque Mara significa amargurada, e os judeus têm muito isso do simbolismo do nome. E ela fala: ó, amargurada, a ira de Deus veio sobre mim, é isso. Se eu tirar a história triste da sua vida, o que sobra? Se eu pudesse hoje chegar e falar assim: olha, Deus me deu um dom, me deu um poder, me conta a sua história triste. Aí você ia contar a sua história triste. Aí eu falava: eu tô tirando ela da sua vida agora. O que vai sobrar? Tá, mas pense agora. Ai, maravilha, né? Você ir embora junto. Porque é a sua história triste que te fortalece para os dias fáceis. Glória a Deus. É no momento da dor que a gente é forjado para o momento bom. É no momento da dor, é no momento do problema que Deus está te trabalhando, está te lapidando, para quando vir o momento da bonança, para quando vir o momento da bênção, você não se afastar dele. Aleluia! Então, quando eu tiro a história triste da sua vida, eu tiro você, eu tiro a essência, eu tiro o tratamento de Deus sobre você. Glória a Deus. Não existe testemunho de vitória sem dor, sem joelho no chão, sem lágrima, sem sentimento de solidão, sem sentimento de humilhação. Não existe. Pega a Bíblia, lê ela de Gênesis a Apocalipse e observa a vida de todos. Todo mundo que viveu uma grande promessa passou por um grande deserto. Todo mundo, até Jesus. Então isso é para que nós possamos nos lembrar que o que nós estamos vivendo hoje não reflete exatamente a essência da nossa vida. É só uma fase. É só a história triste que você vai contar depois, para no final falar: mas Deus veio sobre a minha vida, me abençoou, essa história mudou e eu consegui. Estou aqui contando um testemunho de vitória, de bênção, e é isso. E hoje eu agradeço a Deus pela luta que eu tive, porque essa luta me levou para uma grande vitória. É isso. É para isso que os tempos difíceis servem, para nos alimentar para as grandes conquistas. Aleluia! A história de Noemi, olha, vamos lá para o versículo 21. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Eu acho engraçado
Noemi falando para o povo: cheia partiu, porém vazia o Senhor me fez tornar. Às vezes, Deus ele vai tirar algumas coisas, pessoas, situações da sua vida, porque elas estão te enchendo tanto a ponto de te esvaziar da presença de Deus. Só que ao contrário, Deus te quer vazio de coisas, pessoas e situações, para que Ele encha você do Espírito Santo. Então, se hoje, se nessa semana você passou por situações que fez com que você se sentisse vazio, ai meu Deus, me enche, eu estou vazio, eu estou fraco. É isso que Deus quer. É exatamente assim que Deus quer. Você vazio, para que Ele possa te encher da presença dEle. Quanto mais vazio você estiver se sentindo, para Deus é melhor. Porque quanto mais vazio de você, mais cheio dEle você vai ficar. Então, eu vou parar a história de Noemi aqui. Depois a gente vai continuar com uma outra pregação. Mas eu quero finalizar essa palavra pedindo para que você possa refletir hoje sobre tudo aquilo que está te enchendo a ponto de não caber Deus em você. Sabe aquilo que está roubando o espaço de Deus em você? Tira isso, se esvazeia disso e começa a pedir para o Espírito Santo te preencher e te encher dele. Lembre-se, você não é o que você está vivendo. Você está vivendo algo, mas você não é isso. O plano de Deus, ele vai se concretizar na sua vida. Seja forte. Aleluia! Acredite que a sua história ainda não acabou. Ela apenas começou. Se coloque de pé. Vamos finalizar com uma oração. Assim como aquelas 3 mulheres tiveram ali um momento de entrega ali com Deus, tem ali um momento de entrega. Feche seus olhos. Comecem a orar a Deus. Eu quero pedir que nesse momento você faça uma análise na sua vida. Faça aí uma autoanálise. A Bíblia fala sobre o processo de autocontrole, que significa autoconhecimento. Eu só vou conseguir me controlar se eu conhecer a mim mesmo, se eu souber quem eu sou. Comece a refletir aí dos seus pontos fracos. Comece a observar aí tudo aquilo que você sabe que precisa ser ajustado na sua casa, na sua família, no seu caráter, no seu emocional, no seu espiritual. O que eu tenho que ajustar? E comece a pedir para Deus te fortalecer, te encher de sabedoria, de força, de dons, para que você possa ajustar tudo isso, em nome de Jesus. Feche os olhos, louve. Levante as suas mãos, coloque uma mão no coração, levanta a outra para Deus e comece a orar aí enquanto você louva. Sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os seus joelhos e a madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que nesse dia te me revela e te mostrar alguns segredos pra uma vida de vitória.
Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pela mensagem que o Espírito Santo plantou no nosso coração. Te pedimos, Senhor, que nessa semana o Senhor nos fortaleça e o Senhor possa nos encher, Senhor, do teu poder. Que teu Espírito Santo continue nos ministrando, Senhor, durante o dia, durante a semana. E que o Senhor possa nos dar a oportunidade de trabalhar o nosso emocional em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seus dízimos. Que Deus, Ele possa te encher através dessa palavra, possa te fortalecer nos tempos difíceis, possa te fortalecer e te instruir durante essa semana. E creia que Deus, Ele está no controle de tudo. Eu gosto de acreditar. A Kai, ela ministrou algo durante o louvor que é uma coisa que eu acredito muito. Como é bom servir a Deus, porque servindo a Ele a gente tem a esperança de tempos melhores. Jesus, Ele anuncia esses tempos melhores. Que Deus, Ele te abençoe para que você possa ser forte no meio da tempestade. Traga sua fé, seus dízimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus venha na sua casa. Que nada venha faltar no seu lar. Que você possa abençoar outras vidas em nome de Jesus. Que você possa ser próspero e abençoado cada dia mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, vencendo em glórias. Vem Jesus! Uma semana abençoada para vocês. Que Deus abençoe e fortaleça cada um de vocês.